Música nova a gente fica na igreja, fica meio perdido, mas vocês já aprenderam, amém? Irmãos, eu quero dizer para você que nos visita nesta noite, eu já quero deixar aqui o nosso muito obrigada pela sua visita. Queremos dizer que você é muito importante para nós ficamos muito felizes de você ter disponibilizado o seu tempo para vir adorar a Deus conosco. Seja muito bem-vindo, volte mais vezes, faça dessa igreja aqui a sua casa, faça de nós, o povo dessa igreja, faça aqui a sua família, amém? Eu quero dizer aqui os nossos avisos da semana, né? Nas terças-feiras, às 8 horas, nós temos a nossa escola de ministério, um momento que nós temos um breve período de oração e um breve período de estudo ministrado pelo nosso pastor. Amém? É sempre uma bênção, todas as terças-feiras, às 8 horas. Nas quintas-feiras, nós temos o nosso ministério de intercessão, todas as quintas, às 8 horas. Um momento onde nós oramos ao Senhor Jesus, um momento que nós tiramos aqui para adorarmos e orarmos a Deus juntos, em um só propósito, em um só objetivo. Amém? Nós temos também as quintas-feiras a classe integração, que é para você que está vindo agora para a nossa igreja, você que se simpatizou conosco. Se você quiser fazer parte de algum ministério aqui, ser ativo em algum ministério, você precisa passar pela classe integração. É necessário para que você comece a caminhar conosco, entendendo a nossa visão, a nossa missão. Então que você possa vir e fale com o pastor, para que você inicie nessa classe. Amém? Nós temos aqui o culto das crianças, dia 31 de maio, a Viva Kids, será às 16 horas, na igreja do Rio Bonito, dia 31/5, então na próxima semana, tem o tema Detetives Apóstolos, vamos procurar a Deus, amém? Se você quiser levar seu filho pequeno, manda lá no grupo, ou fale aqui com a pastora, que daí a gente vê como é que fica, caronas e tudo mais, amém? Temos o nosso culto caipira, dia 28 de junho, culto caipira, será aqui na nossa igreja, às 8 horas, vai ser sábado, né? Sábado às 8 horas, e aqueles que quiserem, né, para ficar todo mundo bonitinho, vir caracterizado, e também trazer alguma comida típica, seja doce ou salgada, para confraternizarmos todos depois juntos. Amém? Canjica, arroz doce, e canjica, e arroz, por mim pode ser só canjica e arroz doce, mas pode trazer outras coisas também, bolo de milho, pamonha plural, amém? Dia 28 de junho, então, às 8 horas. E agora nós temos também um aviso do nosso culto de casais. Cadê os casais aqui? Amém? Você tem que gritar mais forte do que os solteiros. Porque, desculpa aí, solteiros, mas a gente é mais feliz, não é, gente? Pelo menos é para ser, né? É para ser. Então, nesse momento, nós estamos tirando. Nesse momento, então, nós estamos tirando. Para nós tirarmos um tempo com o nosso cônjuge, para que nós possamos vir aqui adorarmos a Deus juntos, e tem um valor, tá? O valor, irmãos, ele é R$30 por casal, e mais um prato doce ou salgado, tá? Por que tem que pagar e ainda trazer um doce? Porque vai ser bem legal, eu vou te dizer, para você descobrir, você tem que vir, amém? Então são R$30, prato doce ou salgado, vai ser aqui um momento muito legal, vai ser no primeiro sábado de junho, às 18 horas. Tem o tema Diga Sim todos os dias. Porque se você já disse sim uma vez, sinto-lhe me informar que precisa dizer sim todos os dias. Eu ouvi um pastor falar que às vezes você casou com um príncipe montado no cavalo, e às vezes o príncipe foi embora e ficou só o cavalo. Creio que aqui não tem ninguém assim, então você traga o seu príncipe, o seu cônjuge, a sua princesa, para adorarmos a Deus juntos, amém? Temos mais algum recado? O congresso de jovens posicionados, não é qualquer jovens, são jovens posicionados. Vai ser lá em novembro, do dia 14 ao dia 16, assim como nós estamos sempre falando aqui nos cultos, mas é para você, jovem, não esquecer, porque tem um investimento
retiro de jovens. É algo sobrenatural, é um momento que você tira só para você e Deus. E ali nós encontramos muitas pessoas em um único objetivo e um só propósito. Então que você venha, que você vá. Você faça a sua inscrição. Qualquer dúvida pode falar aqui com o nosso líder de jovens, o Lucas. Amém? Temos mais um recado? Não? Eu quero ler com vocês nesse momento Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo 31, do 31 ao 33. Portanto, não vos preocupeis dizendo que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com que nos vestiremos, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Deus, nós vemos em diversas passagens da Bíblia, Ele nos afirmando que Ele cuida de nós, que em todas as coisas Ele cuida de nós. E nós precisamos confiar e entregar a nossa vida a Deus. E uma vez que nós entregamos a nossa vida a Deus, as nossas finanças também vêm junto. As nossas finanças, os nossos sonhos, os nossos projetos, nós também entregamos a Ele. Então que você possa priorizar e ajudar a obra de Deus. Deus, quando deu toda a instrução ali para Moisés, como que ele ia fazer o tabernáculo, Ele disse para Moisés chegar direto no povo de Deus, no povo que estava ali com ele, não falou para ele ir em terceiros, porque quem sustenta a obra de Deus são os filhos de Deus, somos nós, somos eu e você. Então que você possa entregar o seu dízimo, que você possa ofertar, entregar a semente que Deus colocou na sua vida, a semente que Deus colocou no seu mês, que você possa semeá-la, porque aqui é uma terra fértil. Nós temos várias coisas, vários projetos, não falando apenas de estruturas físicas aqui, mas também projetos sociais e tantas outras coisas que nós precisamos. Então nós precisamos contar com as ofertas, os dízimos e primícias, o dízimo, além de você ser abençoado com ele, que você possa começar a tornar o dízimo uma primícia na sua vida. Antes de tudo, você devolve o seu dízimo, porque primícias você está dizendo para Deus que você confia tanto no que vem pela frente, que você já vai entregar no começo do mês, crendo que Ele vai prover até o final do mês, até o mês seguinte, e durante todo o tempo em que nós permanecermos fiéis. Amém? Peço que você se coloque em pé nesse momento. Vamos estar orando a Deus. Espírito Santo de Deus, nós somos gratos a Ti, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pela nossa vida, pelas portas que o Senhor tem aberto, Pai, a todos nós. Senhor Jesus, somos gratos porque o Senhor nos deu uma igreja, Pai amado, abençoada, uma igreja que é generosa. Então, Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar os Seus filhos, que o Senhor venha abençoá-los, Pai, cada vez mais, que o Senhor abra as portas dos céus, que nós possamos viver, Pai amado, no sobrenatural de Deus. Senhor, nós cremos, Pai, que existe um tempo em que as riquezas, Pai amado, vai trocar de mãos. Então, Senhor Jesus, Pai, nós queremos que o Senhor traga, Pai amado, as mãos dos Teus filhos, que são homens e mulheres fiéis a Ti. Senhor, que nós temos o grande desejo, Pai amado, de abençoar a sua casa, abençoar a sua obra. Levanta nesse lugar, Pai amado, mantenedores da sua casa. Levanta nesse lugar, Pai, homens e mulheres de Deus comprometidos, Pai amado, com a sua obra. Senhor, e se aqui existe alguém que precisa de uma porta aberta, que existe, Pai amado, que precisa de um milagre financeiro, Pai amado, nós cremos que o Senhor tem um poder para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus, nós cremos que nesta semana pode se levantar provisões da onde a gente nem imagina, Senhor. Pai, então que nesse momento as nossas sementes possam frutificar, que nesse momento as nossas sementes possam multiplicar. Pai, que o Senhor venha com o seu amor e a sua fidelidade sobre cada um de nós, Pai. Em Teu nome nós agradecemos e nós sabemos que nós seremos muito mais prósperos, Pai amado, dependendo e entregando a nossa vida a Ti. Nós Te agradecemos, Pai, e damos a honra e a glória que a Ti pertence. Amém. Nesse momento pode ficar
glória também. Amém? Amém, aleluia. Vamos continuar adorando a Deus? Aleluia. Senhor, nós te adoramos, Pai, nós te adoramos, Jesus. Aleluia. Estamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos.
Senhor, igreja. Você pode tomar seu assento por um instante. Eu quero aqui glorificar a Deus por esta oportunidade, porque Ele é bom e a sua misericórdia tem sido sobre nossas vidas. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, e que você encontre em Cristo o propósito da sua vida. Eu quero convidar você a ler um texto juntamente comigo, do Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 22. Em paralelo a este texto, eu também quero ler mais uma passagem da Bíblia, que se encontra lá no livro do profeta Jonas, a partir do versículo 1. Coloca na tela para nós, por gentileza. Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 22. Coloca na versão NVI para nós, por gentileza. Certo dia, Jesus entrou num barco com seus discípulos e disse: "Vamos para o outro lado do lago." Então partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: "Mestre, mestre, vamos morrer." Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, e a tempestade cessou e tudo ficou calmo. Então perguntou-lhes: "Onde está a fé de vocês?" Amedrontados e admirados, perguntaram uns aos outros: "Quem é este, que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem?" Livro do profeta Jonas, a partir do versículo 1, por gentileza. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: "Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença." Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarso. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava naquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a se arrebentar. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava o seu próprio Deus, e atiravam as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Amém, igreja? Vou pedir para você deixar ali o texto de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 22, na tela, por gentileza. Irmãos, o capítulo 8 do Evangelho de Lucas, os versículos 22, 23, 24 e 25 vão desmontar todo tipo de argumento que diz que pelo fato de sermos filhos de Deus ou discípulos do Senhor, nós estamos isentos de passar pelas tempestades que nos sobrevêm no decorrer da nossa caminhada com Cristo. Existem duas situações em nossas vidas que nós seremos testados pelo Senhor. E a primeira delas é quando nós estamos em desobediência à palavra do Senhor. O texto vai dizer, lá do profeta Jonas, que Deus deu uma ordem ao profeta Jonas:
E esta ordem dizia que ele deveria ir à grande cidade de Nínive e pregar contra ela, porque a sua maldade havia chegado à presença do Senhor. Ao contrário do que Deus tinha ordenado Jonas fazer, ele pega uma direção diferente daquela que Deus tinha mandado. Então ele desce à cidade de Jope, lá ele vai pagar a sua passagem e vai embarcar em um barco da desobediência, rumo a Tarso. Deus, por sua vez, vai enviar uma grande tempestade sobre aquele barco. E o texto vai dizer que essa tempestade foi tão forte a ponto de quase partir no meio aquele barco. Jonas, cansado, desceu ao porão e dormia profundamente, ou pegou um sono profundo. A segunda situação que nós vamos ser testados por Deus, que o discípulo é testado, é quando nós estamos em conformidade com a palavra do Senhor, quando nós obedecemos a palavra do Senhor. O texto de Lucas capítulo 8, a partir do versículo 22, vai dizer que os discípulos estão seguindo uma ordem de Cristo, que era passar para o lado de lá. Os discípulos estão seguindo uma direção, uma orientação do Mestre, e além de tudo, os discípulos ocupam o mesmo barco a qual Jesus estava. E mesmo assim, o texto vai dizer que sobreveio sobre eles uma grande tempestade. O barco balançou de um lado para o outro, o barco começou a encher-se de água, a ponto deles acharem que iam morrer. Então o texto vai dizer que eles vão até Jesus acordá-lo, clamando a Jesus, dizendo: Senhor, nós iremos morrer, nós estamos perecendo. Então Jesus vai se colocar em pé, vai dar ordens aos ventos, às águas, e tudo naquele momento vai ficar calmo e tranquilo. Então Jesus vai fazer uma pergunta para os discípulos: aonde está a fé de vocês? E os discípulos perguntando uns aos outros: quem é este que dá ordens aos ventos e às águas, e ambos o obedecem? Aleluia, irmãos. Eu gostaria de lhe falar esta noite sobre a diferença daqueles que encaram uma tempestade no barco da obediência, e a diferença daqueles que enfrentam a tempestade no barco da desobediência. Porque querendo eu, você ou não, seja você estando no barco da obediência ou no barco da desobediência, seremos testados pelo nosso Senhor. E a primeira diferença que este texto vai nos mostrar, e eu considero ela a mais importante de todas, irmãos, é que Lucas capítulo 8, a partir do versículo 22, vai nos garantir que Jesus está no barco. Eu sei que você não gosta disso, irmãos, mas diga para o seu irmão que está do teu lado: Jesus está no barco. E glória a Deus por isso, irmãos, porque Jesus está no barco. Aleluias. Quando Jesus está no barco, irmãos, é a certeza, é a convicção de que nós chegaremos do outro lado, porque é Jesus que garante que nós vamos passar para o outro lado. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas a tempestade sobrou forte, mesmo Jesus estando no barco. Pouco importa isso, irmãos. Mas o barco começou a encher de água. Pouco importa sobre isso, irmãos. O que importa é que Jesus estava no barco. E quando Jesus está no barco de nossas vidas, e nós ocupamos o barco da obediência, irmãos, Jesus se coloca em pé e nos conduz do outro lado. Eu não sei o que você está passando, meu irmão. Pode ser uma luta, uma provação, uma dificuldade financeira, uma dificuldade no trabalho, seja na área da saúde, mas eu te digo esta noite, que se você está no barco
obediência, Jesus vai se levantar e tudo vai se acalmar na sua vida, porque Ele está no controle de todas as coisas. No barco a qual Jonas estava, havia muitos deuses, mas o Deus verdadeiro, o nosso Senhor, não estava lá. Porque se você for ler o texto, vai dizer que a tripulação daquele navio, cada um clamava ao seu Deus. Havia uma mixigenação de deuses naquele lugar, uma confusão. Mas no barco da obediência, o único Deus a ser adorado, reverenciado, é o Deus que está aqui esta noite e lhe dá vitória pelo poder do seu nome. Aleluias! Glória a Deus! No barco da desobediência havia muitos deuses, mas o Deus verdadeiro não estava lá. Mas no barco a qual os discípulos ocupavam, o barco da obediência, Jesus estava presente. Ainda que dormindo, irmãos, mas Ele se levantou, repreendeu o vento, o mar, e tudo se fez bonança naquele lugar. No barco da obediência, irmãos, você não está perdido. Você tem uma direção, um caminho, o caminho a seguir. Pois eles estavam indo sob uma ordem de Jesus, sobre uma orientação de Jesus. E a orientação era: passamos para o lado de lá. No barco da desobediência, irmãos, Jonas pegou um caminho contrário àquele a qual Deus tinha ordenado que ele pegasse. Em vez de ele ir para Nínive, ele foi a Tarsis, irmãos. Mas no meio do caminho, o Senhor fez com que viesse uma tempestade sobre aquele barco. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa esta noite. A Bíblia vai dizer que é melhor você obedecer do que você sacrificar. Então esteja no barco da obediência, irmãos, porque no barco da desobediência Deus vai fazer de tudo, irmãos, mas Ele vai te trazer para o caminho que Ele estabeleceu para a sua vida. Porque o Senhor não é como as pessoas que abrem mão umas das outras, trocam por coisas. Deus não abre mão da sua vida. Ele quer te ver no barco da obediência, direcionado por Ele, seguindo o trajeto estabelecido por Ele, vendo Ele se levantar e repreender essa situação difícil, porque nas mãos dEle está todo o poder. Aleluia. Pegue o caminho da obediência, irmãos. A terceira lição que o texto vai nos mostrar, irmãos, é que os discípulos foram acordar Jesus. No barco da obediência, irmãos, você sabe quem você procura, você sabe quem você vai buscar, você sabe quem trabalha por você. Enquanto que no barco da desobediência, Jonas desceu ao porão e dormia um sono profundo. A quarta diferença, irmãos, que o texto vai nos mostrar é que os discípulos clamaram ao Senhor. No barco da obediência, mesmo diante das situações adversas, você terá força para clamar ao Senhor. Enquanto que no barco da desobediência, irmãos, Jonas não tem forças para clamar ao Senhor. Jonas não tem força para buscar o Senhor. Jonas está disperso em uma direção a qual o Senhor não desejou, não estabeleceu para ele. Ele está dormindo. Sabe o que acontece, irmãos, quando nós estamos no barco da desobediência? Nós não temos forças, porque o nosso vigor vai embora, irmãos. Nós ficamos esgotados. Nós não temos forças para orar. Nós não temos forças para ler a palavra. Nós não temos forças para buscar ao Senhor. Mas no barco da obediência, irmãos, pode se levantar o que for, irmãos, prova, tribulação, luta, o diabo, seus demônios, e nós clamamos a Deus, e Deus se levanta a nosso favor, porque estamos no barco da obediência. Não ande no caminho da
desobediência, irmãos, porque eu já falei aqui e repito, a Bíblia diz que é melhor você obedecer do que você ter que sacrificar. O que você tem sacrificado por viver uma vida desobediente, longe da presença de Deus? Deus está aqui nos chamando, irmãos, para entrarmos no barco da obediência, seguirmos a direção dEle, obedecermos a palavra dEle, porque é Ele que nos deu a vitória, é Ele que nos comprou. Quem manda de você não é você mesmo, é Deus. Quem manda na sua vida é Deus. Quem pagou o preço foi Jesus. Então Ele é o dono da sua vida, irmãos. Entre no caminho, irmãos, entre no barco da obediência, não fique disperso, irmãos. Por último, irmãos, no barco da desobediência, o assunto que se fala é sobre você, sobre o que você tem e sobre da onde você vem. Jonas, quando foi acordado pelo capitão daquele barco, ele foi acordado em meio a um interrogatório, queriam saber quem ele era, que povo ele pertencia, de onde ele veio, só perguntaram a que Deus ele servia por último, irmãos. Mas no barco da obediência, discípulo pergunta para discípulo: quem é este que dá ordem aos ventos e aos mares, e ambos o obedecem? O assunto no barco da obediência é Cristo, irmãos, porque Ele é o caminho, irmãos. Ele é a nossa luz, Ele que nos concedeu a vitória, Ele que morreu na cruz por você e por mim, irmãos, Ele que pagou os pecados. E hoje nós não devemos nada para o diabo, porque nós somos livres, fomos libertos, somos transformados, estamos num processo. A cada dia nós mudamos um pouco, a cada dia nós somos transformados um pouco, porque o Senhor, irmãos, Ele apostou todas as suas fichas em nós, irmãos. Ele está contando comigo, está contando com você. Enquanto o diabo quer nos parar, irmãos, Deus está dizendo: avance, prospere, siga em frente, conquiste, irmãos, realize teus sonhos, busque aquilo que você tem colocado no teu coração, mas esteja no barco da obediência, irmãos, porque é no barco da obediência em que nós vemos coisas extraordinárias. No barco da desobediência, irmãos, é um lugar de declínio espiritual. Se você pegar o texto, irmãos, a partir do momento que Jonas desobedece a Deus, a vida dele é um declínio espiritual. Ele desce para Jope, de Jope ele paga sua passagem, pega o barco que vai até Tarso. No meio do caminho, irmãos, ele é lançado no mar, o peixe vem e engole, ele vai para as profundezas do mar, irmãos. Não queira estar em desobediência. Eu já estive quantas vezes em desobediência, irmãos, e Deus nos amassa, irmãos, porque Ele deseja que nós estejamos no barco da obediência, irmãos. Então esteja no barco da obediência, porque no barco da obediência, irmãos, os discípulos, quando viram Jesus se levantar, Jesus disse o seguinte para o vento e para as águas: aquietaram ambos através de uma ordem do Senhor, e tudo naquela hora se fez calmaria, ou houve tranquilidade. Quem está no barco da obediência, irmãos, tem prova, tem luta, mas tem vitória, tem bênção, tem milagre, tem provisão, tem sustento, tem amparo, irmãos. Se nós cair, Ele nos levanta, Ele nos ajuda, irmãos. Deus, irmãos, é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor, irmãos, e é por isso que Ele está nos conduzindo ao barco da obediência, irmãos. Obedecer, irmãos, é uma questão de escolha. Você obedece se você quiser. Se você quiser desobedecer a Deus, irmãos, é critério seu, você pode desobedecer. E Deus, irmãos, não vai fazer nada para você desobedecer, Ele vai impedir você de desobedecer. Mas Deus vai fazer de tudo para que você retorne ao barco da obediência, e com Ele você permaneça. Eu quero convidar você a se colocar em pé nesta noite. Eu quero orar juntamente com você. Quero pedir esta noite, irmãos, que o Espírito Santo venha trabalhar em nossos corações, e que Ele encontre liberdade para isso, irmãos.
o Espírito Santo ele não é um convidado aqui esta noite. O Espírito Santo é o anfitrião aqui deste lugar. Ele é o dono da festa, irmãos. Mas o Espírito Santo só age quando ele encontra liberdade. E que esta noite nós possamos dar esta liberdade. E que o Espírito Santo encontre um lugar em nossos corações e nossa mente. E que todo pensamento contrário, irmãos, caia por terra esta noite. E você, irmãos, assim como eu, possamos ter a convicção, a certeza de que o melhor lugar para estarmos esta noite é estarmos no barco da obediência do Senhor, porque lá nós seremos conduzidos pelo Senhor e nós veremos grandes coisas acontecer. Eu não sei, irmãos, se você esta noite veio só buscar algo esta noite porque é de praxe, nós vimos para a igreja simplesmente para buscar, mas o verdadeiro intuito de estarmos aqui esta noite, irmãos, é glorificar a Deus, é termos um coração grato, porque ainda que nós não merecêssemos, Ele nos conduziu ao barco da obediência. Eu quero convidar você a fechar seus olhos esta noite, e eu quero orar juntamente com você para que o Espírito Santo venha trabalhar em nossos corações e nossas mentes. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, é que nós nos reunimos aqui esta noite, Pai. Esta noite, Senhor, o meu pedido é, Deus, que o Senhor encontre liberdade em nossos corações, que o Senhor encontre liberdade em nossas mentes, Pai, e que tudo aquilo, Pai, que tem nos afastado de Ti, Senhor, seja colocado por terra esta noite, Pai, e que nós possamos ter um coração grato ao Senhor, ó Pai, porque a Tua bondade, a Tua misericórdia e o Teu amor tem sido sobre as nossas vidas, Pai, e nós temos a convicção e a certeza, Pai, que se não fosse pelo Senhor, ó Pai, nenhum de nós estaríamos aqui esta noite. Por isso eu te glorifico e exalto o Teu nome, Pai. Eu lhe peço, Pai, que a Tua bênção esteja sobre cada família aqui representada, sobre cada lar, ó Deus. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, no poder que há na autoridade do Teu nome, Senhor, repreender todo espírito de enfermidade esta noite. Pai, se houver algum enfermo entre nós esta noite, o Deus que cura está no nosso meio. Então que a cura seja liberada sobre essas vidas, Pai. Pai, se porventura estiver alguém cativo, preso, oprimido esta noite, o Senhor é o Deus que liberta, Pai. Então liberta esta noite, Pai, vidas em nosso meio, Deus. Que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando sobre os corações e sobre as vidas, Pai, e que as portas do inferno não prevaleçam sobre este povo, Pai. Nós glorificamos o Teu nome, Pai, declaramos a nossa dependência a Ti, Pai. Dizemos o quanto nós precisamos, o quanto nós necessitamos de Ti, Pai. Sem Ti nós não somos nada, não podemos nada, mas em Ti nós somos mais do que vencedores, porque é o Senhor que nos dá a vitória, é o Senhor que nos concede a bênção, o milagre, a vitória. Então abençoa, Pai, de maneira especial, Senhor, esta igreja, este povo, em nome de Jesus. Amém. Que me visita e faz
Senhor nessa noite. Nós glorificamos o Teu nome, nos adoramos e sabemos, temos a certeza que Ele está nesse lugar, amém? Ele está na nossa vida, Ele nos ama de uma maneira única. Nós erramos, falhamos, somos falhos, mas quando Jesus está no nosso coração, quando um dia nós obedecemos a Sua palavra, o aceitamos, né? E nós deveríamos perguntar se Ele nos aceita, mas nós perguntamos se Ele nos aceita, mas Ele já aceitou, Ele já deu a Sua vida por nós, e nós muitas vezes nos sentimos sozinhos. Quantos de nós, né? Às vezes até choramos escondido, mas quando Jesus está no barco, como disse o irmão, o choro por uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu quero dizer para os irmãos, eu quero testemunhar algo que o Senhor fez na minha vida, porque muitas vezes nós vivemos momentos muito difíceis nas nossas vidas, muitas vezes conosco mesmo, problemas de saúde, problemas emocionais, todos nós temos os momentos, né? Eu imagino assim que nós somos como uma estrada. Um dia nós estamos mais felizes, outro dia nós estamos, né, enfrentando problema, mas nós temos a certeza que vamos vencer. E eu quero testemunhar nessa noite, porque Deus me deu uma graça que eu não saio de casa sem pedir para o Senhor ir comigo. Eu não me deito sem pedir que o Senhor visite a minha casa, a minha família, e eu declaro todos os dias: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha família é do Senhor Jesus. Eu não criei filho para o mundo, eu criei filho para Deus. Eu sou a coluna da minha casa, porque eu sirvo ao Deus vivo. Então, quando nós oramos, irmãos, e entregamos a nossa família na mão do Senhor, não importa se nós estamos juntos, perto ou longe, porque sem Jesus o nosso filho vai atrás de uma parede e se machuca, nós não vemos, mas quando nós temos Jesus, a gente está lá do outro lado, mas o Senhor está cuidando dos nossos. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aconteceu comigo. Eu sei que os irmãos, a maioria, sabem que eu tenho um casal de filhos, a Vanessa, né, e o Marlon, e eu estive de férias agora em março e viajei sempre na direção de Deus, orando pelos meus filhos, pela minha família, pelos irmãos, pela igreja, pelo pastor e por todos, né? E o que aconteceu, irmão? Se não fosse o meu Deus, que a sua palavra diz que Ele é fiel, que Ele não dorme, que Ele não tosqueneja, que Ele não tem nenhuma mudança, Ele é fiel o tempo todo Ele é fiel. Eu estava passeando, descansando, que é um direito nosso, né? E o meu filho subiu numa escada de 4 metros de altura. E essa escada caiu no meu filho. E o meu filho veio abaixo, quebrou 4 dentes, várias escoriações no corpo, quebrou um dedo, fez um corte na boca gigantesco, cortou a boca assim. E eu nem imaginava, mas o meu Deus estava de pé, porque o meu Deus vive e reina para sempre. O meu Deus, o seu Deus, cuida dos nossos. O Senhor enviou um anjo, porque Ele disse que o anjo acampa ao redor dos que o temem. E tinha um anjo lá, porque, irmão, tem uma coisa que eu sempre penso e digo assim no meu coração: o Senhor nos ama de uma maneira única. Ele não nos ama quando nós estamos na falha, porque nós somos hoje, porque Ele consegue nos ver como Ele vai nos transformar amanhã, se nós estivermos em obediência. Meu filho ainda não serve ao Senhor, mas as orações estão sempre lá pedindo. E o meu Deus livrou meu filho da morte. Meu filho rapidamente se curou, ficou sem nenhuma sequela. Para a honra e glória do nome do Senhor, o meu filho não sente mais nada. Os dentes foram restaurados, os pontos cicatrizaram, nem ficou debaixo do bigode, não aparece nada. O dedinho consertou,
as escoriações curou. E o nome do Senhor foi glorificado. Amém? E as palmas vão para o Senhor. Aleluia, queridos. Sei que você já acabou de aplaudir o Senhor Jesus, mas daí, querido, mais uma linda salva de palmas. Vamos lá. Aleluia. Bom que você está aqui, irmão. Que bom que você está aqui, meu irmão. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Você escolheu a melhor parte, que é estar na presença de Deus. E nós louvamos ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos dado. Amém, irmãos? Feche seus olhos aí onde você está. Paizinho querido, aqui estamos diante do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez e realizou nessa noite, neste lugar. Obrigado pela presença do Senhor, pelo poder da Tua palavra que foi ministrada aqui nessa noite. Que o Senhor venha trazer libertação, transformação, avivamento em corações e vidas que estão presentes aqui nessa noite, trazendo cura e transformação, Pai, em nossa alma e no nosso espírito. Em nome de Jesus, continue abençoando esta igreja. E nessa noite, meu Pai, eu quero fazer um convite especial. Mas se tiver alguém aqui que ainda não entregou sua vida para o Senhor, eu quero pedir neste momento, que se houver alguém aqui que não aceitou Jesus ainda como único e suficiente Salvador de sua vida, sai do seu lugar, querido, vem aqui à frente. Eu quero estar orando pela sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Se você quer entregar sua vida, se você quer viver debaixo da obediência, quer andar no barco da obediência, eu te convido nessa noite, porque no barco da obediência, Jesus está presente. E na hora da dificuldade, Ele vai trazer calmaria para a sua vida. Aleluia! Ele não prometeu que nós não passaríamos por dificuldades, que não haveria tempestade na nossa vida, mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, queridos, até a consumação do século. Então, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, sai do seu lugar, quero abençoar você, quero orar por você aqui nessa noite, em nome de Jesus. Não deixe para depois, querido, aquilo que você pode fazer hoje, porque a única coisa que você tem é hoje. Amanhã nós não sabemos, irmãos. Então, essa oportunidade está aberta para você. Aleluia. Se você tem vergonha de vir à minha frente, peça para essa pessoa que está do seu lado, vamos lá comigo à frente. Se você tiver se sentir constrangido, peça para alguém te ajudar e nós estaremos abençoando a sua vida nessa noite. Aleluia. Pode cantar, querido, em nome de Jesus. Bendito seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és fiel, Deus. Tu és maravilhoso, o Senhor continua o mesmo. O Senhor não mudou, Pai. Aleluia. Bendito seja Deus. Me chegou na minha tormenta. A igreja do Espírito de oração, queridos. Aleluia. Bendito seja Deus. Deus, irmãos, para abraçar essas vidas aqui.
vida. Pai, em nome de Jesus, que a graça e a bênção e o favor do Senhor estejam com elas continuamente, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. E a igreja aplauda bem forte o Senhor Jesus. Aleluia! Amém, queridos? Jesus vai voltar, queridos. E quando Ele voltar, eu quero ouvir aquela voz dizendo assim: vinde, benditos de meu Pai. Entrai-vos para o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. É esta voz, queridos, que eu quero ouvir naquele grande dia. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Estenda as mãos para frente. Eu quero estar abençoando uma vez mais você. E que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as mais ricas consolações do Espírito Santo repousem sobre cada um de nós, que em nós, em toda a igreja, diz amém. Então abraça essa pessoa que está ao seu lado, declare uma semana de bênção na vida dela, de resposta de Deus, aleluia.